Eu vou fazer então a gravação rápida para a gente ter um resumo rápido, o mais rápido possível, né? Para que a gente consiga fechar com chave de ouro a questão dos 3 dias que a gente teve na Aliança Divergente, o chamado, que aconteceu em 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, tá? Lá em São José dos Campos. Eu prometi, então, como espião do grupo de aliados, que eu faria um resumo. Eu já coloquei lá os áudios de um outro colega, um outro aliado e anfitrião, que eu achei muito legal, muito produtivo. E já tenho um material escrito que eu vou disponibilizar também, que quem gosta de imprimir, reler, enfim. Mas eu vou botar as minhas percepções, tá? Porque cada aliado com certeza teve as suas percepções. E eu vou falar por dia. Vou tentar ser o mais rápido possível. O primeiro dia, vamos falar do primeiro dia. O primeiro dia foi legal, foi a abertura. O Renato fez a abertura e uma frase-chave dele foi: cada um na sua luz. Ou seja, cada um com o seu desenvolvimento, cada um com o seu crescimento, cada um com as suas potencialidades. Nada de um querer mirar no outro. Não, não. Você tem que ter a tua própria lamparina. Você tem que ser a sua luz. Ponto. E um detalhe interessante que ele falou que a ambiência, ela influencia os seus resultados. O lugar ou as pessoas com as quais você tem envolvimento ou as suas relações influenciam os seus resultados. Aí, novamente, veio aquela frase que a gente usa muito na aliança, que toda demora dos resultados esconde uma espera nos relacionamentos. Então, é uma frase, é um chavão usado aqui na aliança e ficou reforçado já no primeiro dia. Aí o Elton, quando ele começou, ele já deixou claro uma coisa que os nossos sonhos, eles não podem depender de outros. Porque quando um sonho seu depende de outra pessoa, de outras pessoas, esse sonho é daquelas pessoas, não é seu. Então, para ser meu sonho, tem que depender de mim. Não pode depender do A, do B, do C, de outras pessoas. Não. Um sonho que depende dos outros não é nosso sonho, é sonho do outro. E o primeiro dia foi um dia bem ácido, assim, foi bem mais complexo, porque foi o dia que o Elton abordou algumas questões, usou muito a frase, né? Porque ele estava. A sensação que dá, eu vou dizer objetivamente, que o primeiro dia de que o Elton, de fato, ele sairia da aliança. Porque ele revelou que ele está cansado de perceber que as pessoas querem a receita do bolo, elas não querem desfrutar do bolo. Ou seja, elas querem saber a teoria da permissão, como ele chegou até essa questão e que ele desmembre isso e dê um livro sobre isso. Foi até o que ele falou que talvez fizesse quando divulgou o dia do chamado, né? Quando ele fez aquele pitch lá. Mas ele deu já o comunicado que isso não vai acontecer. Então, quem está esperando um livro, uma formação, como que eu entro no subconsciente, no inconsciente, aquela coisa toda, esqueça. Isso não vai acontecer, tá? Então ficou muito claro. Aí teve alguns embates, ó, teve um cara que se alterou lá e saiu. Aí teve outros dois aliados ali que fizeram. Gente, foi o show dos horrores. No primeiro dia deu uma sensação do tipo, meu, o que que a galera veio fazer aqui? E o Elton terminou com a acidez dele, e é natural, e enfim. Aí então a Jaque entrou e a Jaque abordou um pouquinho sobre a parte da vida dela, as transformações. Ela colocou como que. Aí a gente começa a entender o protocolo da culpa. Como que a culpa ela influencia os resultados? Como a culpa é uma carga pesada da gente carregar e ela pode impactar na vida das outras pessoas quando a gente não consegue resolver isso, tá? Ela fala um pouquinho sobre a vida dela, que ela teve uma vida bastante carregada, bastante cheia de BOs desde a infância. E uma infância carregada de BOs gerou uma pessoa dura, no sentido de dura para a vida. Ela não levava os BOs dela para os pais dela, porque ela sempre pensava assim: por que que eu vou incomodar eles com os meus problemas? Eu vou ficar comigo, quietinha no meu canto. E daí, lá na adolescência, um momento da vida dela, o que que aconteceu? Daí foi um fato marcante.
a Jaque revelou que ela teve uma briga com o pai dela, num dia lá de setembro de 1995. E no outro dia, após essa briga, o pai dela sofreu um acidente, ele foi atropelado e ele veio a óbito. Então ela bateu no peito e carregou aquela culpa. Eu tirei o pai dos meus irmãos. Então foi um BO muito difícil para ela carregar. E ela carregou isso por muito tempo. E o interessante é que no funeral do pai, olha que doido, a construção, né? Uma tia dela disse para ela assim: agora você tem que ser forte para ajudar sua mãe e cuidar dos seus irmãos. Ajude sua mãe vai precisar muito de você. Não vamos entrar no campo da intenção, né? A intenção sempre é boa, no geral, né? Das pessoas, elas querem. Elas não entendem como que uma frase dessas, um registro que ela fez, que a Jaque fez, do que ela sofreu naquele momento da vida dela, a utilidade que teve esse registro, fez dela uma pessoa dura para a vida, tipo, trabalhar, cuidar dos irmãos, e assim por diante. Então, ela começou essa construção, que perdurou durante muitos anos, afetou a família dela. Ela falou de episódios da filha dela que quase morreu. Ela falou de uma doença que acometeu ela, uma endometriose, que até não é recente. E então, até que ela fez o caminho de volta e entendeu que o padrão dela é que não podia ser fácil. Tinha que ser difícil. Tudo tinha que ser difícil. E ela tinha um masculino muito forte. Ela teve que fazer o caminho de volta. Então, ela conseguiu superar muitas coisas com base na quebra de padrões, mas que não foi fácil e não é fácil para ela, porque ela nem conseguiu terminar. Numa altura, o Renato assumiu e seguiu falando de algumas mudanças que vão acontecer na aliança. Eu vou falar agora brevemente. Pessoas, o que vai mudar na aliança? O Renato detalhou que você criou uma hierarquia, digamos assim, um organograma, tá? Vai haver o líder global, o líder nacional, líder regional e, consequentemente, os anfitriões e os aliados. O anfitrião continuará sendo o elo de ligação entre toda essa camada superior, a aliança e os aliados. Os anfitriões continuarão tendo um papel. Como isso vai ser, vai depender do desenrolar ali da plataforma que está sendo atualizado, o 2.0, marca-passos. E, e se pensou em vários benefícios, vai ter muitas coisas que serão ainda implementadas, tá? Eles não entraram em detalhes sobre cada aspecto porque não havia tempo. Mas haverá muitas mudanças e benefícios, tá? Também vai ser criado o Banco de Aliados. O que que é o Banco de Aliados? Muitas empresas lá do eixo Rio, São Paulo, essas regiões, esses centros, especialmente São Paulo, estão procurando aliados para contratar. Porque eles perceberam que os aliados têm tido um nível de comprometimento e desenvolvimento maior, acima da média do que os demais. Então as empresas estão interessadas em contratar aliados. Ou seja, é aliado, é da aliança divergente. Vão ver as especificações técnicas, ó, vem para cá, vem trabalhar com a gente, vem crescer com a gente. Então, vai haver um banco de dados aliados que poderão colocar seus currículos, digamos assim, e poderão ser convidados para entrevistas e tal, e assim por diante. Show, né? Faculdade divergente. A aliança vai comprar uma faculdade, uma estrutura, vai montar as grades curriculares, ensino e tal. Vai ter uma faculdade, como a gente tem aí a Unopar, a Uninter, vai haver a faculdade divergente. E o objetivo, para que gere capacidade, ajude na disposição e, consequentemente, aumente a permissão. Porque às vezes a aliança tem percebido que, para alguns casos, ou para a grande maioria dos aliados, o que está faltando é uma formação, para que ele possa dar o pulo do gato. Então, se esse é o detalhe, a aliança vai providenciar isso para os aliados. Vai ter uma faculdade para os aliados. Vê se tem que top isso. Marca-passos para casal, o terceiro aspecto. Ou seja, os casais poderão ter cada um seu marca-passos e quando precisar fazer alguma análise, algum papo cabeça, avaliar algum BO, ali vai ter um dispositivo do marca-passos que vai dar juntar o marca-passos do A com o do B, do casal, para que possa chegar a uma ação. Olha que legal. O casal poderá estar
conectado no marca-passos, embora cada um tenha o seu. Show, né? Também vai haver deixa eu ver aqui, base de contratação de aliados, eu já falei, e banco dos aliados. Agora é um ponto que eu devia ter falado antes. É um banco de fomento de recursos para aliados, para projetos, para desenvolver, enfim. E um dos elementos que vai fazer essa triagem será o marca-passos. Então, conforme for o seu desenvolvimento, o quanto você está usando, os dados que você analisou e colocou ali, o seu anfitrião poderá ser uma peça importante, enfim, você poderá ter recursos ou valores que, aprovados, poderão ser usados para os seus projetos. Recursos, olha que legal. Com juros competitivos. A aliança divergente para empresas, vai haver uma formatação do marca-passos para empresas, ou seja, um empresário que queira que seus funcionários tenham acesso à plataforma para ter um desenvolvimento, vai haver essa funcionalidade. E aliança global, ou seja, a aliança terá aliados que queiram participar em outros países, queiram ter um desenvolvimento, queiram se prontificar. Ó, eu sou americano, e quero trabalhar lá, quero ser útil para a aliança. Enfim, vai abrir essas possibilidades. Segundo dia. Vamos para o segundo dia. No segundo dia, o Elton veio um pouco mais leve, tá? Mais leve do que o dia anterior. Parece que ele dormiu bem e veio mais leve. Mas ele já deixou claro a frase inicial: ser pequeno é confortável. E é verdade, né? Que ele deu a entender que ser pequeno ou não mexer naquilo que tem que ser mexido é mais confortável. E é fato. Grande parte dos aliados não está se desenvolvendo porque está na zona de conforto e prefere as justificativas do que fazer algo, algum movimento. E isso está ficando muito claro. Então, ele bateu na tecla. A luz que vai, ou a lamparina, a pessoa vai ter a sua iluminação, a sua lamparina interna. De que forma? Ele disse: a luz ou a lamparina, ela está na transformação, usando o conhecimento, transformando-se numa nova versão de nós mesmos. Ou seja, o brilho que você espera que aconteça em você depende do quanto você usa a informação para essa transformação. Para você ser você ou eu uma pessoa melhor. Não existe milagre, né? Não existe almoço grátis. Não existe omelete sem quebrar os ovos, como diz o outro. O futuro planeja o passado. Foi mais uma frase chavão usada por ele que, meu, ele aprofundou de uma forma que eu teria que ter uma hora para falar só sobre isso. Mas ele deu a entender que muitas das ações que hoje a gente presencia influenciaram o passado, é o caminho inverso. Que louco, né? Ou, por exemplo, teve um padrão ruim seu do passado, ou meu, que nos protegeu, certo? Por exemplo, você olha para a tua vida e pensa que teve padrões ou coisas que aconteceram, ou padrões seus que você adotou numa época da tua vida que não foram bons. Talvez te sobrecarregaram, talvez te colocaram na dor, enfim, mas que foram úteis para o momento na tua vida, mas que hoje não fazem sentido. Então, por exemplo, uma mulher que tinha aversão a homens, por quê? Porque teve más referências do passado, porque teve um pai, opa, falei a palavra forte, um pai ruim. O que que acontece? Ela, foge de homens, homem não presta. Então ela adotou um padrão, tipo, homem não presta, né? Não existe homem bom. Por quê? Porque o registro que ela tem é de um pai ruim que maltratava a mãe, que batia na mãe, que aquela coisa toda. Mas esse registro ruim, ele teve uma utilidade na vida dela. Fez ela se afastar de homens iguais ao pai dela, no primeiro momento. Mas se ela não quebra o padrão, ela não vai encontrar um homem bom, que é o futuro, que é o que ela quer. O futuro molda o passado, ou seja, o futuro, o homem bom, que é o que ela olha para o futuro possível e pensa: eu quero um relacionamento bom para mim. Um homem bom, que não me maltrate, que não me humilhe, como meu pai humilhava minha mãe. O padrão dela, para que ela chegue nesse futuro, esse futuro estribou o passado, ou seja, ele protegeu ela até chegar o momento bom.
Então ela tem que fazer a quebra desse padrão para que o futuro aconteça. Percebeu que louco isso? Porque se ela não quebra o padrão, ela vai continuar carregando o passado. Ela não pode, o passado é só um elemento da vida dela, mas o passado não pode mudar quem ela é hoje. Ele pode influenciar se ela não quebrar esse registro. Se ela não trabalhar esse registro, não resolver essa relação, ou mudar essa situação, no sentido dela entender que já serviu. Ponto. O novo padrão seria ela querer um homem bom. Ou seja, o futuro dela influenciou o passado. É muito louco. Você tinha que estar lá para você ver a construção. Porque o Elton fez toda uma construção filosófica um pouco mais ampla. Eu estou reduzindo o que eu posso, para a gente perceber que, de fato, existem coisas que são influenciadas por esses registros que têm uma utilidade e que em dados no momento da vida da gente. Mas quando esse momento da vida se repete hoje, o que que o meu inconsciente busca? O registro que tem uma utilidade. Entende? Então eu preciso quebrar esse padrão. Por quê? Porque eu quebrando o padrão, eu elimino a utilidade daquilo e crio um novo registro. Registro mais saudável, que vai reger as minhas decisões e, consequentemente, meu futuro vai estar ligado com isso. Bom, então, mas ele vai aprofundar isso à medida do tempo. Ele falou que, à medida que nós tomamos decisões, as decisões elas vão sendo testadas nas pré-quedas. Não nas quedas, nas pré-quedas. Porque a gente começa a ter a pré-queda para opção, ou seja, é isso mesmo? É, esse é o caminho, tá certo? Alinha, não alinha, conecta a outra teia, ou segue naquela, ou conecta a outro caminho. Então eu vou ver, será que essa é a opção? Ou para confirmação, do tipo, de fato, eu estou no caminho. É isso daí. Então a pré-queda vai ter essas duas vertentes. Ou será da opção de confirmação, para confirmar que eu estou no caminho certo, ou então para me dar a opção, do tipo, tá vendo? Eu tenho que procurar outro caminho. Não vai daqui. Deu ruim, certo? E lembrar que as teias dos acontecimentos nós temos que estar atentos. Quando você, olha só que louco, você faz o seu PDA, certo? Percepção, você toma uma decisão e você gera uma ação ou ações. Geralmente tem uma ação-chave, correto? As ações rumo aos sonhos nos conectam a teias. Eu tenho que fazer um movimento, dar um passo e observar as conexões, porque essas pontes vão se criando. Eu preciso estar ligado para observar o quanto essas pontes estão se conectando. Bom, aí depois, esse dia foi mais leve, tá? O Elton pegou mais leve, foi mais legal. Aí depois a Jaque fechou falando sobre. Teve mais dois fechamentos, a Jaque, o Renato e o Ramon. A Jaque fez o fechamento falando de mais alguns detalhes do marca-passos, que vai ser implementado, que seria a geolocalização. Olha que legal isso. Por exemplo, você vai estar lá sei lá, Florianópolis. Você está lá em Cuiabá. Ou tá aqui no em Passo Fundo, ou tá em Cruz Alta, Independência, Santa Maria, enfim. O que que você vai fazer na geolocalização? Você vai acionar a geolocalização. Eu pensando, cara, será que tem algum aliado perto aí? Puf, o marca-passos vai fazer o mapeamento e vai dizer, olha, você tem um aliado a tantos quilômetros de você, ou a tantos metros de você. Já pensou que louco? Você tá numa cidade, deu um BO lá, cara, tem um problema no meu carro e agora? Será que tem algum aliado aqui perto que conhece um mecânico de confiança? Olha que show isso. Então, a geolocalização será uma ferramenta fantástica para você criar conexões, porque a Aliança entendeu que um aliado ficar dependente só de 30 aliados, ou 35, que é o seu grupo, é muito pouco. É uma conexão muito curta. A nossa conexão tem que ser ampla, a T é muito grande de contatos. Então, precisamos espalhar para que as nossas T se conectem umas com as outras. E dentro dessas conexões podem gerar oportunidades, pessoas, possibilidades, relacionamentos, e assim vai. Conexões. A Jaque falou também que o anfitrião continuará sendo a ponte. Nós sairemos do WhatsApp. Olha que show isso. Futuramente, o marca-passo será a ferramenta de uso para comunicação interna com os aliados, dos anfitriões com os aliados. Será.
o marca-passo, não vai ter mais grupo do WhatsApp. Então vai ser muito legal, vai ser tudo conectado ali, as informações todas ficarão coletadas ali, os dados ficarão ali. Ela brincou que talvez haja uma geoafetividade, ou seja, talvez pode se criar, porque se pediram muito, bah, não vai ter um Tinder dos aliados, só que como ela falou, gente, sabe qual é o BO? 74% dos aliados são mulheres, tá? Então significa que tem 26% que são homens apenas. Desses 26, parece que mais da metade são casados. Então dá uns 10, 15% de aliados homens que são solteiros. Então, se for fazer um Tinder de aliados, vai ser um harém, vai estar cheio de mulher e poucos homens. Então, ela diz que não se descarta, mas não é muito viável hoje, né? Mas ela disse, de repente nós vamos colocar alguma ferramenta que vai mostrar, ó, esse aqui é solteiro, aquele é casado, então, ó, separa da tribo, não é homem casado, não é casado é problema. Entende? Então talvez você crie ferramentas. Comunidades, haverão comunidades, já estão sendo criadas comunidades, serão três áreas primeiro, depois vão se estender para trocentas outras comunidades. Primeiro, vai ter três comunidades teste: emagrecimento, a segunda comunidade financeiro e terceira empreendedorismo. Cada comunidade vai ter um guardião. Haverá um processo seletivo. Qual é a função do guardião? Fomentar as discussões, colocar discussões, monitorar aquela comunidade, ser a luz ali dentro daquela comunidade. Então, já se começou um processo seletivo entre os aliados que estavam na imersão lá no chamado. O Renato entrou em ação, ele falou da importância da gente esticar a corda, que o resultado é importante, é uma das coisas mais importantes. Resultados. Se você não tem resultados, então a aliança não faz sentido para você. Ele está dando a entender que talvez muitos aliados saiam da aliança. Não é o que a aliança quer, mas ela entende que esses movimentos atuais que a aliança está criando, de nível de desenvolvimento que o marca-passos vai chegar, vai exigir um nível de comprometimento e a pessoa vai ter que encarar os BOs de uma vez por todas. E pelo que leva a crer, muitos aliados não estão querendo encarar os seus BOs. E, consequentemente, não estão tendo resultado. Se não tem resultado, a aliança deixa de fazer sentido. E até ele falou, nós não queremos esse tipo de aliado. Queremos aliado, o perfil que queira resultados. Se não tem resultado, sai da aliança. Simples assim. Então, a aliança está indo para esse caminho, tá? O Ramon falou das três velocidades, falou que a velocidade que a gente chega na vida depende, ela pode ser fomentada pelos resultados, ou seja, o que eu consigo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu já, com as ferramentas disponíveis, se eu uso as ferramentas, se eu me empenho por elas, se eu faço os protocolos, se eu ouço áudio diário e assim por diante. Depende também da versão. Eu vou avançar mais rápido a partir do momento que eu faço melhoras na minha personalidade, ou seja, eu me torno melhor do que eu mesmo com as ferramentas. E a causa, quando eu entendo a causa é nós. A causa da aliança é você, é eu e você. Ou seja, vai brilhar, vai. Mas se a gente fizer por nós, não pelos outros. Porque se você pensar, eu vou entrar porque eu tenho que salvar minha família, cara, não vai rolar. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Nós podemos, no máximo, mudar nós mesmos. Foi a tônica do Ramon. Eu estou sintetizando, ele falou muita informação, tá? Fez alguns movimentos, alguns processos lá, até de PNL e tal, deu um relaxamento, aquela coisa foi bem legal. Terceiro e último dia, vamos apurar aqui, senão vocês vão ficar pirados comigo. Tá fazendo sentido? Viu? Eu abro o parênteses aqui. Vai fazer mais sentido a hora que tu for, tá? E já abro o parênteses aqui. O novo chamado já está sendo formatado e provavelmente vai ser falado ao público. É que assim, o que que acontece? Quem foi tá tendo prioridade. E quem não foi, tá enlouquecido que quer ir. E talvez muitos aliados irão ou não irão, não se sabe. Mas enfim, foi abertas as possibilidades lá já no evento, tá? Mas vocês vão saber mais informações no futuro. No terceiro dia, o Renato começou falando sobre como que alguém consegue ter um desenvolvimento. Como que alguém vai crescer na aliança.
O crescimento ele vai depender de dois comportamentos. O quanto eu absorvo, porque às vezes eu absorvo pouco ou absorvo muito. Então, quanto eu absorvo? O que eu absorvo? Ah, não gostei, marca-passos demora. Ah, eu prefiro o marca-passos antigo. O marca-passos antigo era mais fácil de mexer. Ah, eu não consigo preencher, eu não gosto de ficar digitando. Ou não sei o que lá, não gosto de tecnologia. Meu telefone não dá. Ou seja, o meu crescimento vai depender da minha absorção, do quanto eu absorvo o novo. E o quanto eu evito ficar criando narrativas para justificar o fato de eu estar travado. Entende? Então, se eu ficar justificando, eu não estou absorvendo. Se eu não absorver, eu não vou me desenvolver. Então, por isso que ele bateu na tecla. Muitos aliados vão saltar fora. Por quê? Ah, mas é difícil. Gente, já não era fácil. Ah, enfim. Tá? Segundo, autorresponsabilidade. Ou seja, o quanto eu me responsabilizo pelos meus processos, pelo meu crescimento, pelo meu desenvolvimento. Se eu não me desenvolvo, eu não consigo. Entendeu? Então, eu preciso fazer esse movimento para que eu consiga, digamos assim, ser uma pessoa melhor. Certo? Se você olhar lá no fundo, tem uma foto minha lá. Meu Deus, quase aí quantos anos faz aquilo? Olha, eu deixei lá de propósito, tá? Meu Deus, eu olho pra lá e me lembro daquele rapaz lá. Claro, obviamente, é lá naquela época, né? Só tanto tempo assim, mas faz alguns anos. Mas eu preciso olhar pra mim mesmo, a minha versão anterior, antes da aliança, e pensar assim, cara, eu tô melhor. Eu sou responsável pelas minhas transformações. É isso que a aliança quer que o aliado pense. Ó, você é responsável pelas suas mudanças. Não coloca a tua mudança em cima das costas de outras pessoas, nem os teus sonhos, nem as tuas transformações. E por que que se falou nisso? Porque a aliança vai forçar, trabalhar muito pesado na questão de cuidar da saúde emocional, que afeta o intelecto, afeta o corpo, mas as emoções que a mente influencia, ou ela cria, ou desenvolve, ou fomenta, altera os resultados. Só para vocês estarem vendo um exemplo, o Renato até falou que dados do IBGE, não falo a memória, o governo divulgou que só no Brasil mais de 500 mil pessoas estão afastadas das suas funções de trabalho por questões emocionais. Então, nunca antes as pessoas precisam olhar para dentro delas. Falei que aqui é barulhento. As pessoas precisam olhar para dentro delas e cuidar das suas emoções. Se elas não cuidarem das emoções, elas não vão ter resultados. Pior, vai afastar elas do trabalho, vai afastar elas da família, assim por diante, vai afastar de tudo. Porque aí a Jaque veio seguir-te e ela falou um dado interessante. Ela falou sobre a depressão. Ela disse que é curioso, mas muitos na aliança estão passando, mas que tem muitos aliados passando por depressão. E a aliança percebeu que esse é um aspecto que a aliança vai bater muito forte nisso, para ajudar os aliados a sair da depressão. Porque cuidado emocional é fundamental. Ela falou, por exemplo, que hoje estima-se no mundo que só na América Latina, são mais de 280, quase 290 mil pessoas com depressão, só na América Latina. 200 milhões, 200 milhões. Na América Latina. Pensa, junta, parece que quatro países ou seis, ela falou lá, fez um cálculo, não me lembro agora, mas cerca de um, e aí ela fez a correlação a ONU faz, né, ou seja, de que uma pessoa com depressão ela impacta a vida de quatro ou cinco pessoas, ou às vezes até mais. Então, se 200 milhões de pessoas já estão impactadas, praticamente, significa que no mínimo quase 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com a depressão, direta ou indiretamente falando. Então, por isso que a aliança vai trabalhar muito pesado a questão. E, inclusive, em virtude disso, a Cida fez umas entrevistas, mostrou casos de mães que foram impactadas, seguindo os protocolos, resolvendo os BOs, quebrando padrões. Citou o exemplo de uma filha. Olha que doido isso. Uma mãe, ela tinha um garotinho assim. Todos os casos de mães, tinha uma mãe cheia de problemas, sabe? Meu Deus, três mães problemáticas, no último estágio. Uma delas, para vocês terem uma ideia, uma mãe. A filha fez uma. Ela disse que o choque de realidade dela foi quando ela foi na escola e tal. E uma filha.
de 10, 11 anos, acho que a filha que ela tinha na época, 10, 11 anos, pediram para que elas descrevessem a mãe. Ela desenhou um monstro. E daí, quando ela foi chamada, ela foi confrontada. Olha como a sua filha vê você. Ela imagina que você é um monstro na vida dela. Porque ela só fazia cobrança, nada estava bom. Enfim, uma mãe rígida, dura, briguenta, nada tá bom. Ela disse que chorou, nunca chorou tanto, né? E ela teve que ter um longo vários pense comigo, vários protocolos, e poder sentar na frente da filha e só escutar e entender. A menina tinha até dificuldade de dizer para ela, a guria tinha medo de dizer para ela, porque ela pensava aquilo. Tanto é que quando ela foi confrontada com a menina quase pirou. Então, olha como as relações, né, estremecidas, a dureza do coração das pessoas, né, impactam. Como aconteceu na vida da Jaque, acontece mesmo hoje. Então, tem muitos aliados que estão lutando para fazer essas transformações, para libertar os filhos dessa dor, dessa carga. Então, a gente tem que aprender a liberar as pessoas dessa carga que a gente impõe sobre elas. Cara, foi muito legal a entrevista dessa mãe. A outra mãe, ela tinha muitos BOs com o marido, ex-marido. Um BO atrás do outro. Ela exigente. E o filho dela falou uma coisa curiosa. Quando perguntaram no que ele estava feliz com a mudança da mãe, ele disse, olha, porque ela não bota, me coloca mais de castigo. Porque qualquer BO com o pai, ela me botava de castigo. Ou seja, a mulher descontava no filho as frustrações dela. Ela teve uma vida reprimida, pai, mano, tal, esse nível de exigência, no perfeccionismo e tal. E o filho, ó, sofrendo o impacto dos comportamentos da mãe. Quando ela trouxe uma relação mais leve, mais afetuosa, mais carinhosa com o menino, quebrou aquele padrão, melhorou a relação. Quando ela resolveu os BOs com o marido, o BO com o pai, ela se libertou e libertou o filho. E a terceira mãe era uma mãe com distúrbios e tal, tentou se matar. Meu Deus, vocês não fazem ideia de quantos. O menino tinha um nível altíssimo de TDAH, autismo, com um pouco do espectro autista, enfim, um menino cheio de problemas. Ele não tinha dislexia, não conseguia ler. Quando ela resolveu os BOs que ela tinha para resolver, o menino começou a ler. Gente, isso é assim, ó, é de arrepiar. É de arrepiar. Quando a mulher começou a descrever, vocês tinham que estar para resolver, ela descrever o comportamento dela e os processos como aconteceram, e o menino hoje lê. É um menino que saiu da introversão para uma vida equilibrada, normal, digna. Tu nem diz que aquele menino tem TDAH ou que tem autismo. Ele virou um menino sociável, ele... Gente, é só vendo. Então, o que que a Aquecida mostrou? Que as transformações dependem de nós. Nós precisamos fazer as transformações. Olha, ó, não tem o que fazer, gente, é rua barulhenta, tá? Aí o Renato entrou falando sobre, por isso deu Renato, depois dos depoimentos e tal, o Renato entrou com uma notícia de que a Aliança criou, comprou, organizou um instituto Permitir. É um instituto baseado na parte científica, catalogando, estudando casos. Inclusive, eles vão recrutar mais 100 casos. Olha que legal o que vai acontecer. 100 pessoas serão recrutadas que não fazem parte da aliança, serão convidadas a, a ser expostas às ferramentas da aliança, serem conduzidas a resolver sem custo. Olha que show isso. É um estudo do Instituto Permitir. E depois esses percentuais servirão de base científica para os movimentos aliantes, para que a ferramenta marca-passos seja mostrada para o mundo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal que transforma vidas. Olha que louco isso. Então, o que a gente vai ter na mão daqui a uns dias vai nos tornar pessoas mais capacitadas a resolver BOs. Imagina o potencial que você vai ter na tua vida, na tua família, na tua empresa. Daqui a um tempo, a ideia da aliança é que as pessoas saibam, pô, o cara é da aliança. Ó. Quem? O fulano? Opa, chama ele lá para nós conversar. O que tá? Vamos mudar ele de cargo. Vamos. Sabe? É grande o negócio. É grande.
Tá, deixa eu ir para a última aqui, para mim, senão vamos estender a coisa. Vamos aproveitar que não tem nenhum outro carrinho de som aqui de picolé aí. O Elton entrou na jogada e começou a falar sobre a glândula pineal. Assim, ó, ele falou muita coisa, tá? Não dá tempo de eu falar tudo que ele. Mas não dá tempo, é que eu acho que vai ser muito cansativo. Eu só captei, entendi e tive as minhas percepções. Mas ele falou sobre a influência que a glândula pineal, que é uma glândula que fica no centro da cabeça da gente, localizada numa área central do cérebro. Eu vi um neuro falando que, tipo, dentro do nariz aqui, quando tem uma telinha, um negocinho do nariz, tem umas terminações nervosas, se for em linha reta, vai sair lá na glândula pineal. Por isso que dizem que a glândula pineal é o terceiro olho. Algumas filosofias dizem que é o terceiro olho. Ele falou da importância da gente tomar alguns cuidados, tá? Por exemplo, ele não diz com todas as letras, mas ele deu a entender que o que acontece? O mundo evoluiu de uma forma que os governos, instituições, pessoas, entidades querem pessoas mais maleáveis, certo? Efeito manada. Então, quanto mais tosca for a pessoa, mais engessada ela for, a massa, mais ela pode ser moldada, certo? De certa forma, o mundo não quer que as pessoas pensem um pouco, que elas saiam um pouco da caixa. E a glândula pineal, a ciência já entendeu que ela é como se fosse uma antena, um dispositivo de conexão de pessoas com pessoas e, de certa forma, para seu autodesenvolvimento, para aguçar as suas percepções. E daí ele falou da gente, coisas que às vezes interferem. O glúten, açúcar, alimentos industrializados, para a gente ter um pouco mais de aterramento. O corpo precisa de aterramento, caminhar, pés no chão, sentir um pouco da terra, da vida, respirar. A gente precisa ter essa conexão e reduzir tempo de tela. Ele falou que isso a gente já sabe, né? Tempo de tela, quanto menos tempo de tela, melhor. O suficiente para trabalhar, para usar como ferramenta, tudo bem, mas tentar em algum no momento para reservar tempo para pensar um pouco mais, né? Isso é ele disse, gente, isso não faz ideia, isso é fundamental. Falou da gente ter cuidado com nossos motivos e objetivos, porque se seus objetivos não forem claros, seus motivos serão toscos. Ou seja, eu quero ficar milionário. Cara, é muito vago. Teu objetivo tem que ter clareza no que você quer, entende? Clareza. A vida não entrega, ou as teias não se conectam a objetivos vagos. Elas se conectam a objetivos claros, certo? Estou numa transição, preciso trabalhar com. É o meu sonho, por exemplo, trabalhar como analista corporal, certo? Se eu quero conectar essa teia, eu preciso me conectar a quem? A pessoas que talvez já estão trabalhando, outros colegas. Como eles estão fazendo? Criar conexões, pessoas, casos. Talvez me conectar a pessoas que eu possa perceber uma forma de trabalhar. Estou me conectando, conectando. Talvez você queira outra coisa, conecta. Eu quero trabalhar, mudar de função. É mexer nessa função, eu quero ser gerente. Mas como que eu vou fazer? Por que que eu quero? Aí, tudo bem, é o objetivo. Quero me tornar gerente na minha empresa aqui. É um objetivo. Mas por que que eu quero? Porque eu quero melhorar o meu ganho financeiro, dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Um objetivo bom, certo? Agora pensa ao contrário. Eu quero me tornar gerente. Motivo, objetivo. Motivo. Porque eu quero demitir o fulano, o Beltrano, ciclano. Eu quero sumir com eles da empresa. Eu quero arrebentar com isso daqui. Cara, a chance de você conectar com teias ruins é muito grande, porque teu motivo é podre. A vida vai te entregar exatamente isso. Beleza, então tu quer fazer coisas mal cheirosas, você vai se conectar com pessoas desse perfil, com situações dessas. A vida vai te apresentar essas possibilidades. E aí vai dar certo? Não vai. Então é importante avaliar motivos e objetivos. As duas coisas têm que estar linkadas. Por quê? Porque você entra na chamada órbita da vontade. Quais são os futuros possíveis que eu imagino para mim? Futuros possíveis. Se eu fizer um movimento assim, posso chegar aqui. Se o movimento for assado, eu tenho essa sensação de ter esse caminho. Entende? Futuros possíveis. Nós temos que usar a nossa imaginação. E é um detalhe curioso que não pode haver pontas soltas. O que isso significa?
Quando eu me conecto em teias, faço pequenos passos, pequenos movimentos, depois que eu tive minha percepção, decisão, ação, enfim, eu cheguei à conclusão, já cheguei no objetivo com motivos bons. Tá, então começa o processo, começa a conectar teias. Pessoas, situações, eu vou me expondo a ambientes, enfim, teias, certo? Para linkar com o futuro possível que eu imaginei, para me aproximar daquilo que eu quero, até que aquilo se torne presente. É louco, né? E esse movimento, o futuro influencia o passado, ou seja, o que eu estou pensando agora, logo é passado. O futuro influencia o passado. Captou? Quando eu chegar lá na minha promoção, um dia o que eu estou pensando agora foi passado. O futuro, ou seja, eu estando como gerente, influenciou o que eu era antes. Louco, né? Então, mais ou menos por aí. E se você deixar pontas soltas sem amarrar, ou seja, vamos supor, eu faço um movimento, mas deixo uma relação mal resolvida. Certo? Eu estou no meu departamento, eu estou cheio de BOzinho, não resolvo essas coisas. Mas eu vou mudar. Fiz um movimento porque eu quero subir. Mas essas amarras que eu estou deixando para trás, esses BOs, pode ser qualquer BO que interfere nos meus sonhos, nos meus objetivos. Se eu deixar coisas mal resolvidas, mal, pontas soltas, tem grande chance dos meus movimentos darem errado. Certo? Um detalhe, o Otto falou que existe uma sequência, tá? Um movimento gera. Se gerou um resultado bom, beleza. Pensa, logo vem o próximo movimento não vai dar bom, tá? Normal. Ele diz que é normal, ou seja, vai vir uma pré-queda. Opa, aí eu tenho que chegar nesse movimento ruim e pensar assim, tá? Isso aqui é uma pré-queda para mim confirmar ou para mim ver se é essa a opção. Aí eu faço o alinhamento, opa, vem agora um movimento bom. Chega uma hora que dá uma equilibrada. Eu começo a ter uma boa sequência de bons movimentos porque estou conectando as teias corretas. As coisas vão acontecendo, a vida é justa. E nesse sentido, o Elton usou uma frase para encerrar que ele disse assim, ó, gente, muito cuidado com o que você vê. Os futuros imagináveis. Cuidado com o que você deseja, porque ele se torna uma realidade. Como ele disse, o impossível é a junção de pequenas ações possíveis para você chegar até o impossível. Cara, foi muito louco. Eu sugiro assim que quando a aliança divulgar que você, se for possível, vá no chamado 2027. Mas, por outro lado, eu digo assim que o ideal é que você entenda o seu papel dentro da aliança, entenda o quanto você pode crescer fazendo pequenos movimentos. Porque os pequenos movimentos vão gerar resultados satisfatórios, porque o resultado ele é uma consequência inevitável quando eu tomo as decisões corretas, as percepções certas, com motivo e objetivo corretos. Beleza? Eu espero que esse resumo, que deu em média 15 minutos por dia, é difícil sintetizar em 15 minutos por dia tanta informação e tanta coisa legal que a gente ouviu lá. E assim, digo a vocês, não, o chamado não foi só uma questão de ouvir informações, foi de sentir a energia do lugar, das pessoas, as conexões, conectar com pessoas diferentes, lugares diferentes. Eu, particularmente, junto com meu colega, o aliado do GBF 4003, que eu era anfitrião antes, agora eu sou anfitrião de um outro grupo novo que está se formando. Ah, a gente fez muitas conexões, eu conheci muitas pessoas legais. Muitas pessoas legais. Pessoas da grande mesa. Tive a chance de conversar com pessoas da grande mesa, que são empresários, pessoas que estão numa outra prateleira, que falam outra linguagem. É muito interessante. Você faz umas interações assim bem legais. Conheci anfitriões ou pessoas que eu tinha conversado no WhatsApp, assim. Fiz vários pens comigo, de boa. Conheci músico, conheci gente. E de quebra tivemos o show do J Quest, ou J Quest, como era no passado. Cara, que show. Então, em resumo, espero que você goste desse resumo longo e ouça
veja quando você julgar que vale a pena e assim por diante. Tá tudo certo. Bem? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.